Boa noite, gente. Boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui, né? Principalmente porque, como vocês sabem, eu trago a minha família, né? O medo de não ter pessoas para me assistir, então eu já trago, né? E eles, como tem que, né, estar aqui, tem que comparecer, então eles estão aí comigo, graças a Deus. E é muita alegria estar aqui hoje, né? Não só na companhia deles, mas também na de vocês. E eu estava falando agora há pouco pro Beto ali, né? Que eu gostaria de ser como esses palestrantes que vêm e que levantam o ânimo, que levantam o astral, né? Como o caso do Edgar Miguel, que um sorriso dele, nossa, a gente... Então eu gostaria, mas já que a gente não tem esse dom, eu trago bastante informações para vocês. Então eu trouxe bastante informações sobre aquilo que eu quero falar, e caso essas informações, se a gente foram muitas, eu corto um pouquinho, deixo para o próximo encontro nosso, não se preocupem, a hora que eu falei várias informações, muitas informações, teve gente que já ficou nervoso, fiquem calmos, a gente vai dosar essas informações aí. As pessoas que frequentam, geralmente que vêm, né, nesses nossos encontros aqui, sabem que cada palestrante tem uma forma de trabalhar. A minha forma de trabalhar, até por vício pedagógico, eu gosto de ter uma sequência, e então eu estou fazendo a sequência do Livro dos Espíritos, a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que não conhecem, de repente a primeira vez que vem, é o mesmo Evangelho do Cristo, só que codificado pelo Kardec e pela equipe do Espírito de Verdade. Então eu já falei no capítulo 1, já falei do capítulo 2, capítulo 3, e hoje nós estamos no capítulo 4, que tem como título Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo, que é uma fala de Jesus. O nome desse capítulo é uma fala de Jesus num diálogo que ele teve com um mestre de Israel chamado Nicodemos. Eu acho que muitas pessoas conhecem essa história. E conhecem também que nesse capítulo 4 é o capítulo onde Kardec vai falar sobre a reencarnação. Não que ele não fale em outros momentos, sim, né? Porque não tem como falar em espiritismo sem falar em reencarnação. Talvez a reencarnação seja o grande móvel da doutrina espírita, então é necessário sempre lembrar que Kardec não escreveu o Evangelho sozinho, ele teve toda uma equipe, a equipe do Espírito Verdade e dos mentores do alto, mas geralmente eu sempre falo, porque se o Gil é chiquista, eu sou kardecista. Tá? Então eu sempre vou falar porque Kardec escreveu, porque eu tenho uma admiração enorme por esse homem, né, por esse espírito, porque eu acho que a codificação é de uma perfeição didática. E ele vai trazendo nesses capítulos, capítulo 1, capítulo 2, ele vai trazendo também os fundamentos do espiritismo. Então nós sabemos que o espiritismo tem como base 5 pilares, que nós já falamos aqui nos capítulos anteriores. O primeiro pilar, a crença em Deus, que não é só o espiritismo que tem, todas as religiões têm, né? Toda religião acredita em alguma força superior ou numa divindade. Segundo pilar, a crença na imortalidade da alma, que também todas as religiões têm, a não ser as religiões muito primitivas, que não era possível desenvolver esse conhecimento. Terceiro pilar, a pluralidade dos mundos habitados. Então, isso aí a gente já se separa das outras religiões, porque somente uma religião como a religião espírita, uma religião cósmica, que não aprisiona Deus numa gaiola, entende o tamanho desse Deus, essa inteligência suprema, é capaz de aceitar que o universo está aí, e para quem quiser saber, né, que tem muitos mundos aí para a gente visitar. E agora nós vamos falar nesse 4 do outro fundamento do espiritismo, que é a reencarnação ou a crença nas vidas sucessivas. Essa palavra reencarnação, ela foi criada para o espiritismo. Então muitas vezes as pessoas ficam, mas nos falava reencarnação? Não, porque não existia essa palavra. A palavra reencarnação é uma etimologia criada por Kardec. Então é vamos dizer assim, é um neologismo, é uma palavra nova que Kardec criou para o espiritismo. Já dizia ele, né, que conceitos novos precisam ter palavras novas. Então ele vai criar várias palavras, reencarnação, perispírito,
para designar essas coisas. Porém, essa crença já existia em outras religiões, com outros nomes. Metempsicose, vidas sucessivas, pluralidade de vidas, e aí uma infinidade, tá? E as outras religiões? Só o espiritismo que acredita nisso? Não. Nós temos aí várias outras religiões que também acreditam nessa vida sucessiva, nessa transmigração da alma. Vamos usar esse termo que também eu acho que é bem interessante. Na transmigração da alma. Principalmente religiões orientais. Tá? As religiões orientais estão em maior número nesse sentido. Nós vamos ter aí entre as mais conhecidas o hinduísmo, o budismo, a cabala judaica, que é chamado também de judaísmo místico, e temos algumas vertentes das religiões de matrizes africanas que também acreditam nessas vidas sucessivas. Tem outras, o jainismo, mas a gente vai falar só das mais conhecidas. E as que não acreditam nas vidas sucessivas, quais são? O cristianismo abrânico, que a gente fala que é o cristianismo católico e o cristianismo protestante, eles não acreditam. As religiões do Islã não acreditam. E o judaísmo ortodoxo não acredita. Então nós temos uma divisão bem grande aí nesse pilar. Porém, a reencarnação, vamos usar o termo que Kardec cunhou aqui, porque a gente vai falar do espiritismo. A reencarnação, do jeito que ela é colocada no espiritismo, ela é só do espiritismo. Por quê? Porque para o espiritismo, essa transmigração da alma ou a reencarnação, ela acontece sempre para frente. Ela não retrograda, ela não volta aos reinos. E nas outras, vamos dizer assim, nos outros tipos de religião, nas outras culturas, acredita-se nessa transmigração em reinos. Então, acredita que a pessoa pode reencarnar no reino animal, no reino vegetal. Então, existe muito dessa, e também a questão da roda das encarnações, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Então, na verdade, o espiritismo trata a reencarnação de uma forma diferenciada das outras religiões, né? Mas como que era na época de Jesus? Como que era na época de Jesus? Né? Porque se a gente está falando que nós acreditamos na reencarnação e somos cristãos e outras correntes do cristianismo não acreditam, como que era na época de Jesus? Então Kardec nos traz a informação no item 4 desse capítulo, que a reencarnação, com o nome de ressurreição, fazia parte dos dogmas judaicos. Tá bom, gente? Então, quem falou isso foi Kardec. Então, dentro dos dogmas judaicos, existia o conceito de reencarnação sob o nome de ressurreição. Então, eles tinham isso dentro. A maior parte das religiões daquela época acreditavam nisso. A maior parte das religiões. Né, os gregos acreditavam no fenômeno da metempsicose, tanto que essa é uma palavra grega. Algumas correntes dos romanos tinham o pessoal ali dos babilônios, todos eles acreditavam, os egípcios, de onde veio Moisés, que acabou, né? Então eles tinham essas ideias. Mas Kardec também faz a ressalva de que, apesar dessa ideia estar dentro dos dogmas judaicos, né, ele ainda coloca assim, menos os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso, a gente tem, hoje eu não trouxe o evangelho, mas no início do evangelho tem lá todas as denominações dos grupos religiosos da época. Fariseus, publicanos, saduceus, e nesse comecinho aí, fala que os saduceus acreditavam em Deus, mas não acreditavam na vida eterna. Eles achavam que morria acabado. Então, obviamente, se eles não acreditavam em vida eterna, também não acreditavam na ressurreição, né? Mas os judeus acreditavam dentro dos seus dogmas. Porém, Kardec, como eu disse, faz uma ressalva, dizendo que as ideias eram muito vagas naquela época. Apesar de existir essa ideia, não era uma coisa que eles davam atenção. Por quê? Porque os judeus eram extremamente materialistas. São materialistas até hoje, né? Dentro da crença deles, das coisas que eles acreditam. Então, imagina, eles acreditam que se eles não tiverem dinheiro é porque Deus não os ama. Era um conceito que existia na época de Jesus. Então, era muito materializado, um povo muito materializado. Então, para fazer qualquer tipo de promessa a esse povo,
qualquer tipo de recompensa, tinha que prometer alguma coisa material. Por isso que Moisés prometeu a terra prometida, né? Jesus mesmo falou que os bons herdarão a terra. Então, era um povo extremamente materialista. Então, a grande maioria da população nem ouvia falar dessas coisas. Mas isso existia ali. Tanto existia que Jesus fica um pouco indignado quando ele conversa com Nicodemos e Nicodemos não sabe do que ele está falando. Então, no diálogo que se segue, logo depois desse item 4, que Kardec fala que, né, essa ideia existia entre os judeus, entre os dogmas judaicos, começa a história de Nicodemos, ele começa a narrar a história de Nicodemos. E a história de Nicodemos todo mundo conhece, mas eu vou lembrar um pouquinho aqui. Então diz que numa noite, Jesus estava em uma casa e chegou um sacerdote, um senador, né, que eles falam senador judaico, um mestre do judaísmo, chamado Nicodemos, e fala para ele, Rabi, já começa interessante esse diálogo, porque ele chama Jesus de Rabi, que significa mestre. Né? Então ele, um fariseu, vai lá e chama Jesus de mestre. Só que ele vai ver Jesus à noite. Ele faz a visita a Jesus à noite, porque ele também não queria se comprometer tanto assim. E ele diz para Jesus o seguinte, Rabi, eu sei que tu provém de Deus, porque ninguém que não estivesse com ele, quer dizer, com Deus, faria as coisas que tu fazes. Então ele tinha plena certeza, plena consciência que Jesus era um enviado de Deus. Talvez ele tivesse as suas dúvidas se era o Messias, né? Mas ele sabia que Jesus vinha de Deus, por causa das coisas que Jesus fazia. E aí Jesus vira para ele e fala assim, em verdade, você sabe que Jesus, quando queria dar uma lapada na gente, ele repetiu em verdade, né? Imagina, o 3 em verdade. Em verdade vos digo que ninguém irá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos falou, mas mestre, como pode eu, um homem velho, nascer de novo? Como posso eu voltar ao útero da minha mãe? Né? E aí Jesus fala assim, aí como Jesus tem até aquele trecho, acho que esse trecho até eu gostaria de ler para vocês, que eu acho muito bonitinho, que ele fala assim, na verdade, Jesus de novo, né, já estava perdendo a paciência, mas mentira, Jesus tem toda a paciência do mundo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer através da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas mesmo assim, Nicodemos fala, mas mestre, como pode isso? E aí que Jesus fala, tu és mestre em Israel e não sabe do que eu estou te falando? Né? Ele fica indignado com Nicodemos não saber por quê. Jesus sabia que isso fazia parte ali dos dogmas, né? É muito interessante essa história de Nicodemos, porque eu tinha muita curiosidade de saber o que aconteceu com Nicodemos, né? Será que ele, porque ele foi escondido em encontrar Jesus, ele sabia que Jesus, e como Jesus foi preso, né? E aí eu tenho esse livro, que eu tive a oportunidade de comprar, do próprio Severino Celestino, nós fomos, né, cadê a dona Regina, no encontro com ele, e nós podemos comprar, e nesse livro tem a história de Nicodemos. E aí o que ele fala? Que Nicodemos, ele ficou muito impressionado com Jesus. Gente, imagina você encontrar Jesus, né? Às vezes a gente vai num palestrante legal, a gente já sai de lá nas nuvens, imagina encontrar Jesus. Ele ficou muito impressionado com Jesus e diz a história que ele defendeu Jesus. Que quando Jesus foi acusado, ele defendeu Jesus como Jesus sendo um homem bom, mas ele não foi ouvido. E o que mais me chamou a atenção nessa história toda é que quando Jesus morreu, todo mundo sabe que os apóstolos desapareceram, viraram pó, né? E um homem chamado José de Arimateia, ele pede, né, como ele tinha muita influência, era um homem muito rico, tinha um túmulo ali,
ele pede que entreguem o corpo de Jesus para ele poder enterrar Jesus. E quem paga o enterro de Jesus é Nicodemos. Então Nicodemos, ele dá um dinheiro que não era pouco, era um dinheiro bacana, bom dinheiro, para José de Arimateia enterrar Jesus, porque tinha todos os rituais que tinham que fazer, né? Porque Jesus é já judeu, então tinha todos os rituais que deveriam ser feitos ali com o corpo dele. E o que mais chama a atenção do professor Severino Celestino nesse livro, narrando essa história, é que no dia que Jesus morreu, era a véspera da Páscoa. Todos os fariseus deveriam estar dentro de casa fazendo as coisas. Sair na rua era uma coisa inconcebível. Sair na rua para encontrar um defunto, vamos dizer assim, que era uma coisa impura para os judeus, mais ainda. Então, tudo isso vai mostrar a grandeza desse homem que, após um encontro com Jesus, ele muda completamente. Diz a história também que a família dele se torna cristã e passa altas penúrias, né? Eles se tornam altas penúrias aí, não se sabe se em virtude da escolha do cristianismo, mas tem uma passagem da filha dele que está vendendo espigas. Então, é só uma curiosidade da nossa conversa aí da história de Nicodemos, né? Mas além dessa fala, desse trecho de Nicodemos, tem muitos outros trechos onde Jesus fala que deixa muito claro sobre a reencarnação. Eu acho que mais do que o Nicodemos talvez seja o mais famoso, mas eu acho que o mais claro é aquele que ele fala de João Batista, que ele fala que o Elias viria, mas eles não reconheceram e mataram Elias. E os apóstolos sabiam que ele falava de João Batista. Então isso eu acho que também é um trecho interessante. Aí a gente se pergunta, se Jesus foi tão claro, Jesus foi claríssimo, certo que tem algumas pessoas que falam que essa água não é água do batismo e tal, mas Jesus foi tão claro nessas passagens, falando sobre essa transmigração da alma, por que o cristianismo não acreditava nisso? Por que os católicos e os protestantes não acreditam nisso? Aí a gente vai ter que falar um pouquinho da história do cristianismo, tá, gente? Vocês me desculpem o excesso de informação, mas eu preciso falar da história do cristianismo. Então, a história do cristianismo acontece da seguinte forma. Nós sabemos que ela vai ter fases, e cada fase desse cristianismo vai ser trabalhado por um grupo de pessoas. A primeira fase do cristianismo é pelos apóstolos e discípulos de Jesus que contavam, que falavam do mestre e ensinavam o que o mestre tinha ensinado, as pessoas que realmente conviviam com ele e algumas pessoas que não conviveram, como foi o caso de Lucas e Paulo, mas que estavam ali o tempo todo. E nós sabemos que mesmo nesse momento, poucos anos depois que Jesus partiu do corpo físico, tá, gente? Jesus está aqui até hoje, eles já tiveram algumas dissensões. O mais conhecida é que Paulo e Pedro tinham ideias diferentes. Paulo queria levar o evangelho para os gentios, e Pedro não. Pedro tinha um caráter mais judaico, porque Pedro também era judeu e tinha sido judeu, então dava um caráter. Tudo isso já mostra que, dependendo de quem ouviu as palavras do mestre, talvez tivessem passado de forma diferente. Mas até aí tudo bem. Parece aquelas pessoas que vão passar uma fofoca, né? Até aí tudo bem. O que vai acontecer no ano de 65 depois de Cristo? Nero, todo mundo conhece a história que Nero botou fogo em Roma, né? Na verdade, isso é um mito. Nero se aproveitou de um incêndio que teve, de grandes proporções que teve em Roma. Era comum nas cidades romanas acontecerem incêndios, tanto que na construção de Roma antiga tem muros altos assim para evitar esses incêndios. Então Nero, se aproveitando de um incêndio de grandes proporções, ele criou uma das primeiras fake news da história, dizendo que quem tinha posto fogo em Roma eram os judeus. Jogando toda a opinião popular, quem tinha posto fogo em Roma eram os cristãos. Jogando toda a opinião popular contra os cristãos e lançando um decreto que proibia o cristianismo. Então, no ano de 65, o cristianismo foi proibido sob a pena capital, pena de morte. Qualquer um que se dissesse cristão e professasse o cristianismo em lugares, iria ser condenado à morte. E aí vai acontecer o quê?
o cristianismo continua existindo, que nós chamamos de cristianismo primitivo, continua se fortalecendo, porém se escondido. E aí vão surgir vários grupos diferentes que vão estar mantendo esse cristianismo. Isso vai acontecer por um longo tempo. Nos séculos 2 e 3, vão começar a surgir o que nós chamamos dos pais da igreja. Esses pais da igreja são eles que se incumbem, vamos dizer assim, de extinguir completamente a palavra reencarnação, que não existia, mas o conceito de reencarnação do cristianismo. Por quê? Porque para esses pais da igreja, você falar em reencarnação, em transmigração da alma, você voltar, era contrária à ideia de recompensa. Então eles falavam assim, pois a pessoa viveu a vida inteira fazendo bem, ela morre, em vez de ela conseguir o paraíso, ela tem que voltar para a vida? Então era contrário a essa recompensa final. Isso nos séculos 2 e 3, nós estamos falando. Tá? E isso foi passando, até mesmo Orígenes, que é um grande teólogo dessa época, um dos pais da igreja também, que muitas pessoas dizem que tinham ideias reencarnacionistas, ele tem textos onde ele defende contrariamente a ideia da transmigração da alma. Ele é fatalmente contra a ideia de transmigração da alma, exatamente por isso, porque dá essa ideia de que não teve recompensa no final da jornada. Então, eles vão escrever dessa forma, né? Por que Orígenes recebe essa ideia de que ele tem ideias reencarnacionistas? Porque ele tinha ideias muito próximas a Platão, ao platonismo. Então, ele tem essas ideias, mas ele fica bem claro isso. Isso vai perdurar até o século IV. No século IV, o imperador Constantino, ele vence uma disputa com Licínio, que também é um imperador romano, que eles dividiam o Império Romano, e se torna o maior imperador romano. Ele pega todo o império para ele. E Constantino era cristão, ou pelo menos se dizia cristão. Cristã mesmo era a mãe dele, né? Mas ele se dizia cristão, aproveitando a ajuda que os cristãos deram para ele vencer, ele lança em 313 um édito chamado Édito de Milão, onde ele libera o cristianismo para as pessoas. Era uma promessa dele, né? Então, ele libera o cristianismo e a partir de 313 é permitido ser cristão. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar um aspecto de império, porque ele era o imperador e era cristão. Ele vai dar uma formalização para o cristianismo. Mas aí ele vai fazer o quê? Ele vai trazer os grupos. Traz esse grupo de cristão, traz esse grupo de cristão, traz esse grupo de cristão aqui. Só que ele aceitou todas as ideias de todos os grupos cristãos que pensavam diferente? Não. Constantino vai pegar apenas as ideias que interessavam para ele. As ideias que não interessavam para ele descarta. Um grupo que ele deixa completamente de lado são os arianismos, o do arianismo, né? Que depois a gente vai falar deles também. Então, ele vai pegar só uma parte do que era conhecimento, do que era falado sobre o cristianismo, e vai criar o primeiro concílio da Igreja Católica, que é o Concílio de Nicéia. Aí ele vai mudar muita coisa no cristianismo, desde o cristianismo de Jesus. Uma coisa que ele transforma, que parece uma coisinha boba, mas que mostra claramente que as ideias dele era modificar o cristianismo primitivo mesmo, é que vocês sabem que os judeus descansam no dia de sábado, né? E como o cristianismo veio do judaísmo, também tinha o dia do descanso. O que o imperador Constantino vai fazer? Ele vai tirar o dia do descanso do sábado e vai pôr no domingo. Por que no domingo? Porque domingo era dia de Júpiter, o principal deus romano. Então ele quer agradar a todos os lados como um bom político. E aí muitos grupos já são deixados de lado. Muitas ideias que talvez eram verdadeiras já foram deixadas de lado e já foi modificando. No ano de 380, o imperador Teodósio faz o Édito de Tessalônica. Esse Édito de Tessalônica, ele vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império Romano. A partir desse momento, qual é a religião do Império Romano? O cristianismo. E aí ele vai
fazer logo na sequência o primeiro concílio de Constantinopla, em 381, e vai banir todo mundo que pensava diferente dele. É aí que os arianismos e mais outros que acreditavam no Jesus, mais com a cara de Jesus, que a gente conhece, foram classificados como hereges e não podiam mais professar o cristianismo. Então, o cristianismo passa de perseguido para perseguidor, né? Mas e tem uma história que a palavra reencarnação saiu da Bíblia em 553, no segundo concílio de Constantinopla. Por que se fala isso? Tá? Na verdade, o que acontece nesse concílio de Constantinopla, o segundo em 553, é que o Orígenes, que é essa pessoa que eu falei, que foi um dos pais da igreja, que tinha muita proximidade com as ideias de Sócrates e de Platão, ele também é chamado de herege e as ideias dele passam a ser proibidas. Então, nesse concílio de Constantinopla de 553, ele já proíbe qualquer ideia desse jeito. Vamos proibir tudo desse jeito. Mas essas ideias já não existiam praticamente. Tanto isso é verdade que os evangélicos, né, os protestantes, eles acreditam até o quarto concílio só. Né? Eles acreditam no concílio de Nicéia, o de Constantinopla, o de Éfeso e outro que eu não vou lembrar agora, porque minha memória também não está ajudando. E o outro, se tivesse saído no quinto conceito, os evangélicos acreditariam em reencarnação e não acreditam. Tá? Então, essas ideias foram sendo tiradas exatamente porque os pais da igreja acharam que não era interessante. E depois vieram os poderosos e também, né, não é interessante. Tem até aquela história, né, da troca dos bispos também, que na verdade essa troca dos bispos foi por puro interesse, que o bispo era uma pessoa poderosa politicamente, então queria que se trocasse. Por isso que na sequência do Evangelho, Kardec já coloca que a reencarnação ela não quebra os laços de família. Porque é uma das coisas também que geralmente as pessoas que não acreditam em reencarnação, elas acham ruim. Porque as pessoas que não acreditam em reencarnação, estou dizendo os nossos irmãos evangélicos e católicos, primeiro porque não tem a promessa de você ter uma recompensa no final da vida. E segundo, porque eles acham que as pessoas que morreram, se elas reencarnarem de novo, a gente vai perdê-las. Eu estou falando isso de verdade, porque eu fui num velório da mãe de uma amiga minha, e eu estava lá no velório numa boa, chegou o diácono, é diácono que fala? O diácono, que não foi o padre, foi o diácono, e ele, na hora de fazer o sermão, ele começou a falar contra o espiritismo. E começou a falar porque, segundo acredita o espiritismo, eu não sei por que ele usou ali de pancada para falar do espiritismo, mas tudo bem. Porque se fosse como o espiritismo prega, aquela senhora, ela ia desaparecer. Mas não, ela estava ali com Deus, no colo do Pai, né? E imagina, sentada com o Pai, e o Pai, né? Estando com ela, imagina você depois ir para o paraíso e ela não está lá porque ela já é outra pessoa e onde vai ficar essa pessoa? Então, essa ideia deles de posse das pessoas faz com que eles não entendam que os laços de amor, eles se estendem com a reencarnação e não se encurtam com a reencarnação, tá? Aí logo depois, na sequência, ele falou que as pessoas estão esperando o juízo final e que ela estava esperando o juízo final. Eu falei, opa, ela não estava lá com o pai, agora ela está esperando o juízo final? Já não entendi nada e eu não consigo entender como as pessoas acreditam numa coisa dessa. Tá? Resumindo, então Kardec vai colocar logo nessa sequência, nos itens 18 a 23, falando sobre isso, sobre essa ligação que nós temos espiritual e que ela não acaba com a morte, muito pelo contrário, ela se estende com a reencarnação. Imagina você tem 3 filhos, você ama seus 3 filhos com amor, né, dona Regina? Com aquele amor incomensurável. Você imagina que em outras vidas você pode ter tido outros 3, outros 6. Quantas pessoas você ama dessa forma incomensurável?
Você ama tanto seu pai, sua mãe, como que achar que esse amor vai acabar? É claro que eu vou ficar muito chateada se quando eu desencarnar, minha irmã não estiver me esperando, porque eu estou esperando que ela me espere. Mas se ela já estiver reencarnada, tá, eu vou ter que esperar mais um pouco, tá? Mas isso não vai diminuir o amor que eu tenho por ela. Só vai atrasar um pouquinho o nosso encontro no mundo espiritual, né? Então, essa parte aí é uma parte que Kardec vai colocar bastante, porque as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Outra coisa também que as pessoas colocam muito, as religiões assim, que tem uma fala de João, no capítulo 5 de João, versículos 28 e 29, que fala que as pessoas vão acordar, os bons, que têm boas ações, vão acordar a ressurreição, né? Porque ressurreição é a palavra de transformar, de acordar, vão acordar para a vida eterna. E as outras vão acordar na ressurreição da condenação. E aí também nesse livro aqui do Severino Celestino, ele fala que a palavra condenação foi traduzida errada. O certo seria a palavra julgamento, que acontece conosco toda vez que a gente desencarna. Nós desencarnamos, somos julgados pela nossa própria consciência e aí queremos nos reajustar e pedimos uma nova roupagem. Olha como é mais justo isso, né? Quando fala em reencarnação, no capítulo 5 do livro dos Espíritos, tem uma explicação tão maravilhosa que, né, eu poderia ficar falando a noite inteira, mas não vou, calma, tá? Sobre a lógica da reencarnação. Mas, para a gente simplificar, o que é a reencarnação? Como que eu, Márcia, e acho que nós espíritas, vemos a reencarnação? Primeiro, como justiça. Acho que uma palavra que define bem a reencarnação é justiça. Porque não tem como você entender o mundo sem a palavra reencarnação. É como se a reencarnação fosse uma chave que abre para a gente a explicação de todas as outras coisas. Ela abre para a gente, ela descortina coisas que aí você fica pensando, por que tem gente que nasce assim, morre desse jeito, tem gente que sofre mais, sofre menos? Sem a reencarnação, como diz meu amigo Gil, é uma brincadeira de mau gosto. A gente não consegue entender a lógica. E também, como disse Dona Regina na última palestra dela, se eu olho e estou sofrendo, esse sofrimento vem do quê? De alguma coisa que eu fiz. Se não foi nessa vida, foi numa vida anterior. Então, a reencarnação me dá essa oportunidade de explicar e até de me resignar, porque se eu entender que Deus é justo e está me dando essa oportunidade de algo que eu fiz, eu me torno um pouquinho mais humilde para colher essas consequências, né? Outra palavra que resume bem para mim a reencarnação é misericórdia. É a misericórdia do Pai que nos traz a oportunidade da reencarnação. Porque diferentemente das outras culturas que acreditam em reencarnação, né, o Espiritismo, ele não acredita na reencarnação na roda das encarnações, onde a pessoa fica presa naquilo ali, ou em karma, ou até mesmo na ação e reação. Todo mundo lembra da lei de ação e reação, né, gente? Na época da escola, a terceira lei de Newton, se eu não me engano é a terceira. Meu professor catava uma bolinha e jogava na parede para explicar a lei de Newton. E a lei de ação e reação diz o seguinte, qualquer corpo arremessado volta a reação na mesma proporção no sentido inverso. E a lei de causa e efeito do Espiritismo não é assim. Porque ela não chega de imediato. E ela não chega na mesma proporção. Porque Deus enxerga cada um de nós. Deus enxerga cada pequeno detalhe. Como diz a Celinha no começo da oração, Ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. E aí temos o que? Os agravantes e os atenuantes. E aí podemos continuar essa vida depois da vida, né? Eu gostaria de falar mais um monte de coisa para vocês. Eu preparei em falar de reencarnação compulsória, reencarnação planejada, mas o nosso tempo acabou.
está muito pequenininho, depois a gente não vai ter tempo. Tá? Então, assim, vamos dizer assim, qual é o pensamento que eu gostaria que vocês levassem para a vida de vocês a partir da ideia da reencarnação? Onde eu posso melhorar? Em que momento da minha vida eu entendi que a minha vida não termina aqui? Em que momento eu me vi como espírito eterno? Em como eu me vi como espírito imortal? Porque entender essas perguntas faz toda a diferença. Porque quando a gente se vê como espírito imortal, a gente deixa de se preocupar com coisas tão pequenas. A gente deixa coisas para trás, mas em compensação a gente se apega tanto a essa vida, porque a gente sabe que cada minuto é tão precioso e a gente não pode desperdiçar com bobagem. A gente entende que nunca é tarde para aprender alguma coisa, porque não é desperdiçado. Então, que possamos ir para casa e possamos refletir sobre essas ideias do Cristo e essa benevolência do Pai, que é o processo de reencarnação, para que possamos evoluir sempre para cima, para frente e para o alto, como dizia a Rosinha, né? Muito obrigada, gente.